Outra pergunta que se repete muito trata do cerne da reunião sacramental, o sacramento propriamente dito. Como os líderes e os membros podem tornar o sacramento uma ordenança mais justa, espiritual e centralizada em Cristo ao santificarmos o dia do Senhor? Elder Holland disse que isso começa bem antes de entrarmos na capela, bem antes do sacerdote se ajoelhar para orar. Acho que começa no lar, nos conselhos de família, quando dizemos o que podemos fazer na reunião sacramental para tornar o sacramento uma parte mais central de nossa adoração. Sem dúvida, vale a pena ensinar a doutrina do sacramento e tudo o que está relacionado a isso, muitas vezes. Suponho que, no céu, basta dizer uma vez e todos entendem e fazem perfeitamente o que o Senhor ordena. Mas, num mundo decaído, precisamos de repetições. E o Senhor misericordiosamente permite isso. Creio que devemos ensinar essa doutrina em muitos lugares, no lar, na igreja, na própria reunião sacramental, e isso pode ser feito. Mas não é algo que as pessoas vão entender e absorver plenamente por ouvir um único discurso ou mensagem sobre o sacramento. Isso tem que ser ensinado e reensinado muitas vezes. Mas creio que todos já estivemos numa reunião sacramental em que aqueles que preparam o sacramento, especialmente os sacerdotes, ou quem quer que abençoe o sacramento, fazem disso uma oração e não apenas palavras. Quando eu era bispo, eu tive o privilégio de servir 2 vezes. Uma das coisas que eu ensinava muito cuidadosamente aos sacerdotes era: essa é uma oração sagrada, por isso você precisa relaxar e fazer com que seja uma oração, e não apenas palavras que precisam ser ditas com exatidão e o mais rápido possível. Acho que, para os membros da igreja, quando ouvimos as palavras da bênção do pão e da água, que vamos tentar sempre ter o Espírito do Senhor conosco, vamos sempre tentar guardar seus mandamentos. É um momento muito especial, a meu ver, na reunião sacramental, o modo como lidamos com a preparação, a bênção e a distribuição desses emblemas para os membros da igreja. A respeito da distribuição do sacramento, conheci uma irmã há umas 2 semanas que me disse, com lágrimas nos olhos, que tinha 2 filhos pequenos e que era muito difícil mantê-los reverentes e quietos na reunião sacramental. Ela procurava sentar-se nas laterais e no fundo para poder sair, porque sabia que era provável que isso acontecesse. Às vezes acontecia bem cedo, antes mesmo de o sacramento ser distribuído. Ela ia para o corredor e não sabia se era norma ou não, mas as portas ficavam fechadas no sacramento e ela ficava lá fora, no corredor, tendo ido à igreja com seus preciosos filhinhos, querendo tomar o sacramento, mas tinha que ficar no corredor. E não podia tomar o sacramento. Se eu fosse bispo, se eu estivesse presidindo, cuidaria para que os diáconos não apenas levassem o sacramento para os que estivessem dentro da capela, mas também para os que estivessem fora, no corredor, por diversos motivos. A promessa do convênio é que tenhamos sempre seu Espírito conosco. Quando recebemos o Espírito Santo, esse é o agente para a remissão de pecados. Isso está documentado com frequência nas Escrituras. Os emblemas do sacramento não apenas são abençoados, abençoamos e santificamos este pão. Portanto, pensando em ser limpos das manchas, em santificação, em ser puro e santo, todas as semanas temos acesso a uma ordenança do sacerdócio, o poder da divindade que nos ajuda nesse contínuo padrão de santificação. Precisamos ter isso na mente, no coração. E esse não deve ser o único enfoque, mas um enfoque importante de tudo o que ensinamos sobre a ordenança do sacramento. A preparação mencionada, para que isso aconteça, tem que incluir o arrependimento.
O arrependimento geralmente não acontece quando estamos na reunião sacramental. Precisamos refletir previamente sobre nossa vida, sobre o que aconteceu na semana, sobre do que precisamos nos arrepender se houver algo. E temos que passar um tempo conversando com o Senhor, pedindo perdão, confessando se precisamos perdoar ou buscar o perdão de alguma pessoa. Precisamos aproveitar a semana e o tempo que temos antes do domingo para fazer isso. E depois achegar-nos à mesa do sacramento nessa condição, tal como no batismo, tendo nos arrependido e nos preparado desse modo. Isso torna a ordenança eficaz. O Senhor pode então agir e enviar seu Espírito, e por meio de seu Espírito, a graça que proporciona perdão e santificação, como você disse. Ouvi recentemente o relato de uma mulher que havia sido encarregada de ajudar e manter o templo limpo. Ela mencionou que ficou um pouco desanimada com isso porque da última vez que havia limpado o templo, tinha saído com um pano de limpeza tão limpo quanto estava no começo, sentindo que suas 2 horas ali tinham sido um desperdício de tempo. Mas dessa vez, o oficiante do templo ficou ajudando o pessoal da faxina, lembrando que o propósito da limpeza do templo é mantê-lo limpo para que ele não fique sujo, que não esteja sujo para que o limpemos, mas para que o mantemos imaculado. Quando ela aplicou isso à sua vida e ao sacramento propriamente dito, ela pensou, não vou apenas me arrepender, mas sim manter-me pura. Acho que isso também nos ajuda a ter uma outra atitude. Também observei que alguns membros da igreja, especialmente os conscienciosos, às vezes exigem demais de si mesmos. Então talvez tenham tido um pensamento impróprio ou trocado palavras rudes com alguém da família antes de sair da casa e pensam, não estou digno de tomar o sacramento. É por esse motivo que tomamos o sacramento. Se fizemos algo que potencialmente afeta a nossa condição de membros da igreja, então deve haver uma restrição real. Caso contrário, devemos fazer o que for necessário para preparar-nos, sim, da melhor forma possível. Se eu ficar emburrado ao sair de casa e disser para alguém algo que não devia ter dito, você tem que se arrepender rapidamente. Nesse caso, preciso fazê-lo enquanto estou cantando o hino. Mas o sacramento é para ajudar e não devemos abster-nos dessa bênção sem necessidade. Há muitos que precisam ouvir essa mensagem. Penso nas crianças durante o sacramento, na reunião. O foco é que elas reconheçam a parte do sacramento. É o foco. É nesse momento que todos os brinquedos levados na sacola devem ser deixados de lado. As crianças são capazes de aprender, com paciência e constante ensino, que esse é um momento em que elas também podem ficar sentadas com reverência. Elas podem observar os diáconos, ouvir a oração, podem entender de que se trata tudo isso, concentrar-se no Salvador.